Fala galera, beleza? 3 jogadores do Grêmio retornam de empréstimo e podem virar reforço para a temporada 2023. Eu quero falar sobre isso com vocês porque algumas situações, algumas movimentações podem sim colocar esses jogadores que estão retornando como reforço do técnico Renato Portaluppi para a próxima temporada. Eu sou o Léo Nascimento e criei esse canal para falar sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense, trazendo notícia e informação para vocês. E para isso, eu preciso que vocês dêem o like e se inscrevam no canal para fazer a gente crescer e continuar trazendo conteúdos de muita informação, de qualidade para vocês que continuarem entendendo tudo sobre o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Vem junto comigo e se inscreva no canal, porque nós vamos falar agora de alguns jogadores emprestados que estão retornando ao Grêmio. A lista já está sendo ventilada, vinculada em tudo que é lugar sobre esses jogadores. Mas vocês sabem quais desses jogadores o técnico Renato tem um certo carinho e poderia colocar no time principal do Grêmio para a temporada 2023? Tudo isso, é claro, nós estamos falando de que o técnico Renato, baseado nas informações e nas entrevistas confirmadas pelos tais candidatos a presidente, possíveis presidentes do Grêmio, tanto Aldorico Roman e Alberto Guerra, que querem contar com o Renato Portaluppi para a temporada 2023. Partindo deste princípio, o Renato sendo o treinador do Grêmio na próxima temporada, ele tem 3 jogadores que podem compor o elenco do Grêmio para 2023. Veja só comigo essa lista dos jogadores e vocês vão entender o que eu estou falando, já pensando no time que ele está montando ou que ele deseja montar, justamente contando com a sua passagem anterior. Olha só, a lista dos 7 jogadores que estão retornando ao time do Grêmio para o Grêmio é o Darlan, Guilherme Azevedo, Guilherme Guedes, Jean-Pierre, Isaac, Ricardinho, Matheus Sarará, Rodrigues e Elias. Eu vou aqui dar um ponto rapidinho para vocês, que eu vou trazer num outro conteúdo sobre o Elias. E aí vocês podem dar sequência aqui nos vídeos, e aí vocês vão entender o que eu quero falar. Elias está sendo, provavelmente será vendido, né? Vai ser atingida lá a cláusula de compra do Red Bull, New York Red Bull, para adquirir em definitivo o Elias. Rodrigues já voltou ao Brasil e está esperando um retorno do São José, também clube da MLS, que pode exercer sua opção de compra. Então, até então, não estaria numa possível lista do técnico Renato. Mas outros nomes, como Darlan, e o Renato sempre gostou dele, ele estava numa crescente quando o Renato estava no Grêmio, porque contava com o Matheus Henrique e tinha o Darlan como uma sequência daqueles volantes que sabem sair jogando e que sabem que tem um bom passe e jogam em vertical, como era o Arthur, Matheus Henrique e, é lógico, o Darlan. Nós estamos falando apenas de nomes e não de qualidades de jogadores, beleza? Porque até então essa era a linha sucessória dos jogadores do Grêmio formado como segundo volantes. E aí vem um outro jogador, também volante, que é o Matheus Sarará, que estava no Avaí, emprestado no Avaí. Ele não teve tanta sequência de jogos, não desenvolveu tanto assim no Avaí, por vários outros motivos, porque o Avaí também entrou numa sequência muito negativa de resultados, e aí ele acabou ficando um pouco de lado por conta exatamente da tal pressão que se fala. Ah, mas ele é um jogador que não poderia jogar nesse time? Sim, certamente o Matheus Sarará teria qualidade para jogar no Avaí, assim como os outros jogadores que também estavam lá. E o Matheus Sarará retorna e foi um jogador lançado pelo técnico Renato Portaluppi, um primeiro volante muito forte, alto, que tem uma batida na bola muito boa e é destruidor. Contando com a ideia de que Thiago Santos pode estar de saída por conta de uma proposta da MLS, Matheus Sarará pode ser o retorno desse jogador, incluído nessa possível sequência de 2023, se mantendo no time do Grêmio, substituindo a saída de um primeiro volante e entrando outra, da mesma forma como o Renato gosta do primeiro volante marcador, destruidor. Ele seria titular nesse time do Grêmio, Léo? Não sei, depende do que o Renato vai querer, mas eu acredito que
o Matheus Sarará está sim nessa lista, porque são movimentos que acontecem internamente até então, com esse jogador que foi emprestado para ganhar uma rodagem e deixar o time do Grêmio, que ficou para a temporada 2022, manter um pouco mais de experiência e cancha, como se diz, para subir para a primeira divisão. Outro jogador que é um pouco contestado para a torcida é Jean-Pierre. Quando a gente fala em Jean-Pierre, a torcida fica enlouquecida, porque ele teve alguns jogos muito bons e outros que ele decepcionou. Não conseguiu cumprir a expectativa, não conseguiu ser aquele jogador que corresponderia ao seu talento e não conseguiu atender o comprometimento que é necessário para ser um jogador profissional. E o Grêmio resolve emprestá-lo, e foi uma das coisas que todos os torcedores e até dirigentes internamente falam que foi uma das melhores situações, os melhores movimentos feitos pela diretoria anterior em emprestar o Jean-Pierre. O detalhe maior é que no Avaí o Jean-Pierre não conseguiu jogar. Teve alguns jogos, fez alguns gols, mas não não assumiu a camisa 10, a postura de ser o meio armador que ele poderia ser. O detalhe, por que eu falo que ele pode ser o reforço? Porque o Renato gostava do futebol dele, criticava ele pela forma de que ele, do comprometimento dele, da entrega dele dentro do campo, mas ele pode ser esse cara que o Grêmio precisa como meio armador. E aí, o técnico Renato, que conhece ele, pode sim utilizá-lo como possível reforço. Já pensando, desculpa com a minha voz, já pensando na montagem do elenco para 2023, com meio armador, um cara que pensaria no time, um cara que pensa na forma de jogar, na estrutura, conhece o técnico Renato, e ganharia, quem sabe, uma oportunidade já nesse início de temporada para poder rever o restante do ano. E aí tem aquele prazo da janela que, caso ele não corresponda, possa ser colocado num outro negócio. É nisso que eu estou falando. O Jean-Pierre pode ser, sim, um jogador. Se ele vai desempenhar, se ele vai ser o melhor, não estou aqui fazendo um vídeo de opinião. E estou trazendo uma informação para vocês, já que algumas pessoas não querem o Jean-Pierre no Grêmio e outras, apesar de que o Renato está assumindo, poderia sim tê-lo como um reforço para 2023. Eu não descarto um outro jogador que o técnico Renato lançou no profissional, Ricardinho. Ele retorna de empréstimo ao Atlético Goianiense. E aí seria um quarto nome, que é um conteúdo para logo mais eu trazer para vocês. Pensa bem, Darlan, Jean-Pierre e Matheus Sarará como reforço do Grêmio para 2023, neste time que está agora com esse monte de saída que está sendo prevista. Vocês acham que eles podem dar certo? Comenta aqui, dá o like aí, se inscreve, compartilha o vídeo com amigos. A gente está aqui trazendo notícia e informação para debater com vocês e vocês ficarem bem informados no canal. Aqui é Grêmio. Eu volto daqui a pouco.